É a última mensagem de Filipenses, ou na carta aos Filipenses. Então, abra suas Bíblias lá. Lembrando o texto tema da série de mensagens, Filipenses 4, versículo 4. Regozijai-vos sempre no Senhor, outra vez digo, regozijai-vos. Cadê o regozijo dos irmãos? Quero ver aí o regozijo dos irmãos. Esperar todo mundo abrir a Bíblia em Filipenses 4. Ó, já estou vendo um ali. Estou vendo outro ali. Tem um segurando ali. Tem outro segurando ali. Paulinho não entendeu nada. O que é regozijo? Eu quero ver o regozijo dos irmãos. O que eu quero ver? Alegria. Amém? Alegria. Sei que muitas vezes nós passamos tantas coisas na semana. No próprio dia, no próprio domingo, o dia do Senhor. Muitas vezes o dia que deveria ser realmente voltado para Deus. Nós fazemos tantas coisas, uma correria danada e reuniões, família, não sei o que é, mas muitas vezes a gente lembra de Deus no dia do Senhor, só na hora que vem para o culto. Aí nós lembramos de Deus, Então, mesmo assim, nós podemos ter regozijo, podemos ter alegria verdadeira. E isso causa uma diferença muito grande, quando o povo de Deus é alegre. Ontem estava bom, não é verdade? Rimos bastante, comemos bastante. Não vou falar disso não, Isso vocês já estão acostumados. Mas esse regozijo, irmãos, tem que estar em todo momento. Não só em reuniões diferentes, mas no culto. Temos que mostrar esse regozijo. E aí isso é muito importante. Acho que eu já preguei 2 mensagens, mas deixa para lá. Vamos para Filipenses. 2 mini mensagens. Estamos aí no capítulo 4, versículo 10 ao versículo 23, terminando o capítulo 4 e terminando a carta aos Filipenses. Não sei, Eu estou meio descontrolado quantas mensagens eu preguei, nem tenho colocado no Facebook, não tenho tido tempo para mexer com isso e tanta coisa tem acontecido, mas depois nós vamos colocar as mensagens, pelo menos que deu certo. Teve alguns problemas, algumas mensagens com a transmissão e a gravação, mas as que derem, vamos colocar no YouTube, compartilhar para aqueles que quiserem, O tema de hoje é a relação de amor entre o servo de Deus e a igreja. A relação de amor entre o servo de Deus e a igreja. Olha o texto para você já ir meditando nesse tema, Versículo 10 em diante, até o final do capítulo, diz: Ora, muito me regozijei no Senhor por finalmente reviver a vossa lembrança de mim, pois já tinhas lembrado, mas não tinhas tido oportunidade. Não digo isso como por necessidade, porque já aprendi a contentar-me com o que tenho. Sei estar abatido e sei também ter abundância. Em toda maneira, em todas as coisas, estou instruído, tanto a ter fartura como a ter fome, tanto a ter abundância como a padecer necessidade. Posso todas as coisas em Cristo, que me fortalece. Todavia, fizeste bem em tomar parte na minha aflição. E bem sabeis também, ó Filipenses, que no princípio do Evangelho, quando parti da Macedônia, nenhuma igreja comunicou comigo com respeito a dar e a receber, senão vós somente. Porque também uma e outra vez me mandastes o necessário a Tessalônica. Não que procure dádivas, mas procuro o fruto que cresça
para a vossa conta. Mas bastante tenho recebido e tenho abundância, cheio estou. Depois que recebi de Epafrodito, o que da vossa parte me foi enviado, como cheiro suave e sacrifício agradável e aprazível a Deus. O meu Deus, porém, segundo as suas riquezas, suprirá todas as vossas necessidades em glória, por Cristo Jesus. Ora, a nosso Deus e Pai seja dada glória para todos sempre. Amém. Saudai a todos os santos em Cristo Jesus. Os irmãos que estão comigo vos saúdam. Todos os santos vos saúdam, mas principalmente os que são da casa de César. A graça de nosso Senhor Jesus Cristo seja com todos vós. Amém. Oremos, irmãos. Pai, obrigado por mais uma série de pregação estar finalizando, por nos dar essa oportunidade, pela tua graça, pelo aprendizado que nós tivemos, pelo toque do Espírito Santo. E hoje, Pai, pedimos mais uma vez que o Senhor continue trabalhando, que não só as mensagens passadas, mas essa também que será pregada, possa estar gravada em nossos corações, em nossas mentes, a ponto de mudarmos uma coisa ou outra em nossas vidas, para estarmos mais agradáveis ao Senhor e dignos de ser chamados filhos de Deus, de ser chamados cristãos, igreja de Cristo. Ajuda-nos, Pai, em nome do Senhor Jesus Cristo. Esteja comigo, Pai, sou falho, sou miserável, mas a Tua palavra é perfeita. Que o Senhor possa realmente fazer grande obra em nossas vidas, em nossos corações, começando realmente pela minha vida e meu coração. E em nome de Cristo que oro agradecido. Amém. Os irmãos podem se assentar. Então, a relação de amor entre o servo de Deus e a igreja. Você conseguiu identificar na leitura? Conseguiu identificar uma relação de amor, um relacionamento amoroso entre a igreja que estava em Filipos, a igreja dos filipenses, com o servo de Deus, no caso aqui, o apóstolo Paulo? Conseguiu identificar nas palavras? Irmãos, estamos aí chegando ao final da carta aos filipenses, e nestas últimas palavras, o apóstolo Paulo, ele aproveita para agradecer aos irmãos. Os irmãos filipenses, pela ajuda que lhe foi enviada pelas mãos de Epafrodito, que, aliás, lembrando, quase morreu. Esteve perto da morte. Mas, como diz o próprio apóstolo Paulo, Deus teve misericórdia e não deixou ele morrer. Paulo trata de um assunto delicado aqui. Dinheiro, presentes, honras. Não é fácil falar sobre essas coisas, principalmente o próprio pastor. Mas ele trata de um assunto delicado com muito tato, muita percepção e força de expressão, mostrando principalmente aqui aos filipenses uma gratidão pelos que eles tinham feito e ainda estavam fazendo, e ao mesmo tempo também mostrando independência, ou seja, ele sabia, ele já passou por vários momentos da sua vida, ele sabia ter abundância e passar fome, então ele dependia unicamente, como ele mesmo disse, de Cristo, que o fortalecia. E nesses últimos versículos nós vemos um pouco mais, porque nós já vimos um pouco, né, a intimidade que havia, o amor que havia entre os filipenses e o apóstolo Paulo. E nesses últimos versículos nós vemos um pouco mais sobre essa relação de amor que existia entre o servo de Deus aqui, o apóstolo Paulo, e a igreja de Cristo que estava na cidade de Filipos, ou na colônia romana, né? Que era Filipos, que aliás estava, se não me engano, na Macedônia, né? Mas era colônia romana. E isso nos ensina muito
os versículos que nós lemos nos ensinam muito sobre essa relação entre o servo de Deus e a igreja. Mas o que aprendemos então com esta relação? O que podemos aprender então com este relacionamento amoroso que existe entre a igreja e o servo de Deus? Primeiramente, irmãos, a igreja deve renovar o cuidado. A igreja deve renovar o cuidado. O versículo 10 nos diz o seguinte, Filipenses 4:10, ora, muito me regozijei no Senhor por finalmente reviver a vossa esperança de mim. Em outras palavras, o apóstolo Paulo está falando mais ou menos assim, olha, estou muito alegre por vocês terem lembrado mais uma vez de mim, pois já vos tinhais lembrado, mas não tinhais tido oportunidade. Então aqui vemos, irmãos, a grande alegria do apóstolo por ver os filipenses mais uma vez revivendo a lembrança dele, ou em outras palavras, podemos dizer, renovando o cuidado para com ele. E expressando isso através da oferta, das dádivas, como ele mesmo diz nas suas palavras, presentes que haviam sido enviados pelas mãos de Epafrodito. Não houve, o apóstolo Paulo não dá aqui um entendimento de que houve negligência dos filipenses. Então não houve negligência dos filipenses, mas como ele mesmo diz, faltou oportunidade. A palavra reviver ou renovar é a tradução de uma palavra usada em relação a uma árvore que brota de novo na primavera. Então podemos entender que a falta de oportunidade aqui dos filipenses poderia ser a falta de recursos humanos, no caso, ou até mesmo falta de alguém, meios para enviar, alguém para ir. E aí surgiu Epafrodito, a oportunidade de Epafrodito vir e trazer essas dádivas, essa oferta para o apóstolo Paulo. Mas irmãos, como é importante isso? Como é importante a igreja sempre renovar o cuidado para com o servo de Deus. Os anos passam, o amor vai se esfriando, isso acontece em todo lugar. Em todo relacionamento amoroso acontece, não é verdade? O casal se esfria. Os irmãos se esfriam. Aliás, brigam mais, quando estão juntos do que quando estão longe, Quando eu morava junto com meus irmãos, brigava demais, E quando separou, não brigava mais, Casaram, Tinha suas famílias, aí quando encontrava, não brigava mais. Mas quando estava na mesma casa, rapaz, saía até faísca, Então o amor ele vai se esfriando conforme o tempo passa. E isso acontece também com a igreja e o servo de Deus. Isso acontece também não só com a igreja e o servo de Deus, no caso até podemos dizer o pastor, mas acontece também entre os próprios irmãos. Conforme o tempo passa, a igreja e o relacionamento da igreja vai se esfriando. Então é preciso renovar este cuidado para com o pastor, este cuidado para com os irmãos. Segundo lugar, essa relação de amor entre o servo de Deus e a igreja, nós aprendemos que também o servo de Deus deve contentar-se. Algo difícil para alguns. O servo de Deus deve contentar-se. Versículo 11 ao versículo 13 nos diz, Filipenses 4, 11 a 13. Não digo isto como por necessidade, porque já aprendi a contentar-me com o que tenho. Sei estar abatido e sei também ter abundância. Em toda maneira e em todas as coisas estou instruído, tanto a ter fartura como a ter fome, tanto a ter abundância como a padecer
necessidade. Posso todas as coisas em Cristo que me fortalece. A gente usa esse versículo muitas vezes fora do contexto, né? Deu para entender agora o que significa o Filipenses 4:13? O que o apóstolo Paulo está dizendo aí? Por que eu posso todas as coisas? Que tipo de coisas que ele está dizendo aqui? Que ele pode em Cristo? Muito bem, depois de o apóstolo Paulo agradecer aos filipenses, ele então agora declara o seu contentamento e também a fonte de suas forças. Paulo deixa claro, irmãos, aos filipenses, que não está reclamando ou se sentindo necessitado. Ele deixa bem claro isso. Mas ele fala, né, que já aprendeu a contentar-se com tudo. E esse tudo seria todas as circunstâncias que ele já passou, podemos até dizer todas as circunstâncias da vida, porque pelo que o apóstolo Paulo passou, eu acho que eu, em toda a minha vida, eu não vou passar em muitas delas, né? Ele passou por muita coisa, então ele diz aí, seja estar abatido, que isso quer dizer não tendo o necessário para o corpo. Então muitas vezes, em várias situações, ele não tinha o que era necessário para o seu corpo. Talvez vestimenta, talvez alimento, talvez um banho, eu não sei. Mas ele sabia, ele se fortalecia mesmo numa situação de estar abatido, sem ter o necessário para o corpo. Ele sabia também, ou tinha aprendido a viver quando tinha abundância. Ou seja, havia muitos recursos, havia mais do que ele precisava, e ele sabia viver dessa forma, ele foi instruído a isso, pela vida, né? Logicamente por Deus, pela vida. E ter abundância, no caso aqui, é ter muito até para ajudar os outros. Porque quando está sobrando, quando Deus faz o que nós temos sobrar, o que ele está querendo com isso? É que eu coloco lá no banco e vou guardando, não é verdade? É que eu compro posses mais posses, não é verdade? É que eu compro um carro zerado, não é verdade? Pelo menos eu não lembro de ter isso aqui, na Bíblia. Mas sim, conforme eu já ensinei aqui em outras mensagens, o que Deus nos dá é para nós entregarmos na sua obra, investirmos na sua obra e investirmos em vidas, ajudar os outros. Principalmente, como a Bíblia diz, os domésticos da fé, os irmãos em Cristo. E Paulo sabia, ele era instruído nessas situações, mas também ele era instruído a ter fartura ou fome. No caso aqui ele está falando em um dia, provavelmente em um dia, ou seja, vários dias, né? Ele passou sem ter nada, o que comeu, ter o mínimo. E outros dias também, ele passou a ter muitos, que sobrava, talvez ajudava os outros. E também ele era instruído a ter abundância ou padecer necessidade. No caso aqui, por um longo tempo, por um tempo mais longo, não só um dia. Então você percebe que o apóstolo Paulo, ele passou várias situações da sua vida. E nós somos, pelo menos, nós fomos feitos de uma maneira por Deus, que nós conseguimos, irmãos, nos adaptar a qualquer situação. Como ele mesmo mostrou aqui, a qualquer situação, seja numa situação de abundância, seja numa situação de faltar, seja o que for, alimento, vestimenta, casa. Muitas vezes nós ficamos depressivos, tristes, até mesmo apavorados, quando falta, né, uma coisa ou outra, ou pensamos não ter dinheiro para pagar certa conta. Mas tudo isso Deus faz para o nosso crescimento. Ou Deus deixa acontecer para o nosso crescimento. Mas da mesma forma, nós pensamos muito a questão de faltar, né? Mas e quando está sobrando? É a mesma forma.
Deus também está nos ensinando. Nós aprendemos muito bem quando está faltando, mas quando está sobrando, muitas vezes não aprendemos. Mas Deus está mostrando, se Ele está dando, Ele tem um propósito nisso. E não creio que seja para nosso enriquecimento. Não creio que seja para nós desperdiçarmos, como acontece muitas vezes. Mas sim, para investir na obra, para ajudar os irmãos na fé. A obra de Deus carece, muitas vezes, porque nós falhamos com o que temos. Então, o contentamento aqui, que podemos dizer também a suficiência que Paulo declara aqui, ele deixa claro que não estava nele. Esse contentamento não estava nele, mas fluía de Cristo para ele. Por isso ele podia então dizer com todas as letras que podia todas as coisas em Cristo que fortalecia. Existia um povo, eu não lembro agora o nome, né? Um grupo de pessoas que eles, basicamente, eles viviam nessas situações que o apóstolo Paulo mostrou aqui, mas eles confiavam em si mesmos. E o apóstolo Paulo, ele está aqui, basicamente, pegando algumas palavras desse outro grupo, mas mostrando que a confiança dele não era em si mesmo, mas era em Cristo que o fortalecia. Por isso ele disse, posso todas as coisas em Cristo que me fortalece. E ele tem total autoridade, né? O pastor Rodney também pregou, né? Na última vez, na última quarta-feira agora, né? Falou um pouco sobre isso. O apóstolo Paulo tem total autoridade de dizer essas palavras, porque ele passou por várias coisas terríveis, e ainda assim, Deus o fortaleceu, Cristo o fortaleceu. Irmãos, nós como servos de Deus, precisamos aprender o que Paulo aprendeu. Se eu perguntar para você, você já aprendeu isso? Você já aprendeu a viver com o mínimo ou quase nada? Você já aprendeu a viver também de forma que agrade a Deus, né? Com abastança, sobrando. Nós pastores também, missionários, precisamos também aprender a viver desta maneira, como o apóstolo Paulo tem falado aqui. Infelizmente, muitas vezes nós vemos coisas horríveis, dizeres que nós condenamos, e muitas vezes vindos de ministros que estão na frente dos púlpitos. Existem até certas denominações que apenas falam sobre o dinheiro para enriquecimento próprio. Mas não é isso que a Bíblia ensina. A Bíblia ensina contentamento. Contentamento. Contentamento em todas as circunstâncias da vida. Seja na saúde, seja na doença. Obrigado, Senhor. Sei que o Senhor tem um propósito para tudo isso. Seja na riqueza, seja na pobreza. Parecendo uma declaração de casamento, né? Eu vos declaro, né? Mas devemos agradecer, devemos honrar a Deus, devemos agradar a Deus em todas as circunstâncias da vida, confiando somente em Cristo e nunca, irmãos, nunca em nós mesmos. Nunca. Em terceiro e último lugar, deve ser uma relação, essa relação entre o servo de Deus e a igreja, essa relação, esse relacionamento de amor, deve ser uma relação recíproca. Alguém sabe o que significa recíproco? Os dois lados. Interessante, né? A imagem, gostei, né? Tem vezes que é difícil você achar imagem sobre o tema que você quer. Né? E muitas vezes acontece algumas imagens interessantes, né? Como esses dois montes de pedra, os dois se encontrando, né? Mostrando aí pelo menos algo para a gente pensar que os dois lados estão sendo recíprocos. O versículo 14 ao versículo 20, relembrando o texto, nos diz o seguinte: todavia fizestes bem em tomar parte da minha aflição,
E bem sabeis também, ó Filipenses, que no princípio do Evangelho, quando parti da Macedônia, nenhuma igreja comunicou comigo com respeito a dar e a receber, senão vós somente. Porque também uma vez e outra vez me mandastes o necessário a Tessalônica. Não que procure dádivas, mas procuro o fruto, que cresça para a vossa conta. Mas bastante tenho recebido, e tenho abundância, cheio estou, depois que recebi de Epafrodito, que da vossa parte me foi enviado, como cheiro suave, e sacrifício agradável, e aprazível a Deus. O meu Deus, segundo as suas riquezas, suprirá todas as vossas necessidades em glória, por Cristo Jesus. Ora, a nosso Deus e Pai, seja dada glória para todos sempre. Amém. Irmãos, nenhuma relação de via única pode ser saudável e tende a caminhar rumo ao fracasso. Um casamento onde só o marido investe e não tem nada depois para sacar, é o que nós estamos dizendo, não é saudável e está caminhando rumo ao fracasso. Da mesma forma, se for a esposa, se a esposa que investe no relacionamento, que a esposa demonstra mais amor, a esposa é mais romântica, e o homem é aquele, frio, igual gelo, não sabe nem dizer eu te amo. Quando foi a última vez, mulheres, que o seu marido, não vou perguntar não, deixa para lá. Não vai ter problema aí, né? Mas um relacionamento só de via única é problemático. A relação entre servo de Deus e a igreja também deve ser recíproca. Não pode ser só de via única, irmãos. Ou seja, deve ser um relacionamento de retribuição, devolvendo o bem com o bem. Interessante, né? A Bíblia diz que a gente deve pagar o mal com o bem. Mas aqui, muito mais gostoso, né? Você pagar o bem com o bem. Alguém faz o bem para você, você vai lá, opa, vou fazer também. Vou retribuir também. Então, isso cria laços, irmãos, poderosos de amizade, de amor. Isso cria cumplicidade, entrega e apoio. Nos versos 14 ao 16, nós vemos que a igreja de Filipos tinha esse costume de ajudar o apóstolo Paulo. Eles tomaram parte, diz aí a nossa tradução, né? Eles tomaram parte. O que é isso? A palavra usada aí é a palavra que significa comunhão, se não me engano, koinonia, né? Comunhão, ou seja, eles tomaram parte na aflição, no sofrimento do apóstolo Paulo. Eles basicamente sentiram o que ele estava sentindo, a ponto de ajudar, de fazer algo para mudar a situação, porque eles estavam sofrendo pelo sofrimento do apóstolo Paulo. Nós vimos aí no texto que em momentos de não ter a ajuda de nenhuma outra igreja, tipo assim, ser abandonado, né? Por todas as outras igrejas. Quem estava lá ajudando? A igreja de Filipos se manteve fiel ao servo de Deus. Então não era, irmãos, a primeira vez aqui em Filipenses que Paulo está mandando essa carta agradecendo, não é a primeira vez que eles ajudam o apóstolo Paulo, mas houve outras ajudas quando ele estava na Macedônia, conforme diz o texto aí, quando ele estava em Tessalônica. Ajuda em retribuição. E Paulo também, retribuindo, ele deixa claro, irmãos, que ele não buscava presentes. Ele deixa claro, eu não busco essas coisas. Eu não busco essas dádivas. Mas o que ele buscava? A Bíblia diz aí, versículo 17, o fruto que cresça para a conta deles. Conta vem lembrar do quê?
conta, vem lembrar de quê? Dívida, né? Mas assim, para a conta deles. Vem lembrar de depósito, vem lembrar de banco, não é verdade? E só que não é materialmente aqui. Eu vou explicar. O que seria então esta frase? Em outras palavras, aqui o apóstolo Paulo está dizendo, se referindo aí aos lucros espirituais que seriam creditados na conta deles. Era isso que ele buscava. Ele não buscava presente, não buscava dinheiro ou até mesmo ter a abastança, mas ele buscava que os cristãos, principalmente aqui no caso os filipenses, os irmãos, fossem creditados em suas contas espirituais, né? Lucros espirituais. Para Paulo, irmãos, preste atenção nisso. Vamos ver se você entende. Eu entendo porque eu sou pastor, acho que o pastor Rony também entende. Agora vamos ver se você que não é pastor ou pastora, estou brincando, né? Vamos ver se você entende o que está acontecendo aqui. Para Paulo, a alegria maior do que receber aqueles presentes era ver os filipenses dando. Conseguiu entender ou eu preciso explicar? Era mais importante Paulo ver os filipenses crescendo espiritualmente, dando com liberalidade, crescendo nessa área de dar, de ajudar, de servir, conforme aí a carta falou bastante de servir uns aos outros. Então era mais importante ele ver os filipenses agir conforme Deus queria, agir de forma a agradar a Deus, não se preocupando consigo mesmo, mas preocupando com os outros. Inclusive aqui, ele era a pessoa, né? Mas isso era mais isso era mais importante do que ele receber. Ver o crescimento era muito mais prazeroso do que receber aquelas dádivas. Por isso que ele mostra que ele não queria dádiva, mas ele queria realmente que eles fossem, né, acrescentados em suas vidas espirituais, lucros espirituais, nas suas contas. Vamos trazer para nós aqui. O pastor trabalha praticamente o ano todo. Não é verdade? Praticamente. Gastando a sua vida pela igreja. Muitas vezes o pastor não tem feriado. Ele muitas vezes sacrifica a sua própria família. A esposa tem que dividir o pastor com a igreja. Os filhos têm que dividir o pastor com a igreja. E em raras oportunidades, a igreja pode retribuir com gestos de amor, presenteando o servo de Deus, né? Agindo de uma forma aí a mostrar gratidão, a mostrar realmente que aprecia o que o pastor tem feito. Se eu perguntasse para os irmãos quais seriam talvez aqui essas raras oportunidades que a igreja poderia retribuir com gesto de amor, presenteando o pastor, o que os irmãos me diriam? Aniversário e dia do pastor. Por isso que eu digo raro, né? 2 vezes. Num ano de 365 ou 66 dias. 2 dias apenas, vamos dizer assim, né? Ou 2 demonstrações de amor, fora, logicamente, né? Outras pequenas demonstrações que provavelmente tenha. Se eu perguntar para você, o que a igreja deu para o seu pastor no dia do pastor? Você saberia me dizer? Eu também não. Se eu perguntasse para você, o pastor fez aniversário esse mês, o que a igreja deu de aniversário para o pastor? Você saberia me dizer? Eu também não. E alguns nem parabéns, né, como foi dito. Irmãos, a relação de amor entre o servo de Deus e a igreja
deve ser uma relação de via dupla e nunca de via única. E muitas vezes, ai, se o pastor não cumpre os seus afazeres. Ai, se o pastor não cumpre. Então precisamos rever essa questão. É imprescindível, irmãos, se eu posso fazer, se eu posso, talvez por aí, alguns minutos ou segundos, não ser mais o pastor de vocês, eu posso dizer, não, o dia do pastor e o aniversário do pastor não pode passar em branco. Ok? Foi um pastor de fora que falou isso, viu? Agora voltei, né? Estou de novo pastor dos irmãos. Não pode, irmãos. Se eu perguntar aqui os casais, né, Henrique? Né, Isabela? Se o Henrique esquecer seu aniversário, não falar nada, passar em branco, você vai fazer aquele jantar maravilhoso para ele, não é verdade? Dia dos Pais. Se não houver nenhum, parabéns, pai, te amo. Obrigado por ser o meu pai. Se não houver nada disso, tenho certeza que os pais que estão aqui vão ficar muito tristes. Irmãos, o pastor não é diferente. Precisa realmente atentar para essas coisas. Porque o pastor vai desanimando. Vai se entristecendo. Vai achando que não é tão viável assim na igreja, que não é tão querido assim na igreja. Estou certo ou estou errado? Graças a Deus, hoje, último dia, né? Tem um pastor para me ajudar aqui a mentir, né? Quer dizer, me concordar comigo, né? Estou brincando aqui. Mas é verdade ou não é, pastor? Então que possamos, irmãos, rever essa questão. Depois no verso 18 aí, pode respirar agora, tá? Alguns ficaram aí amarelo, azul, né? Sem respirar. Agora pode respirar, tá? Já passou. Depois no verso 18... Paulo declara com um termo comercial referente a recibo. É como se ele estivesse dando aqui prestação de contas, né? Dizendo aqui, recebi bastante, tenho em abundância, estou cheio. Irmãos, quem dera, a Bíblia diz que digno é o obreiro do seu salário, não é verdade? Quem dera todos os pastores, irmãos, estivessem nessa situação. O que infelizmente em muitas igrejas, alguns passam é necessidade. Mas quem dera todos os pastores estivessem nessa situação aqui, ó, bastância, abundância, estar cheio. Não só dá o necessário, irmãos. Não só dá para ele sobreviver, não. E o apóstolo Paulo diz, pois recebi o que foi enviado por vocês pelo irmão Epafrodito como cheiro de suavidade e sacrifício agradável e aprazível a Deus. Sabe aonde que são usadas essas palavras, irmãos? Que o apóstolo Paulo usou aqui, pela oferta, pelo presente que eles mandaram para ele. Sabe aonde que é usada essas palavras? No Velho Testamento? Quando o povo chegava e oferecia aquele sacrifício, aquele cordeiro puro, né, imaculado, a Deus. Aquilo subia como cheiro de suavidade, sacrifício agradável e aprazível a Deus. Irmãos, quando nós ajudamos uns aos outros, quando a igreja ajuda o próprio pastor, quando a igreja ajuda um irmão que está necessitado, isto é cheiro suave, isso é um sacrifício agradável e aprazível a Deus. E você não faz isso para a pessoa, mas você faz isso para Deus. Eu sei, se você olhar para a minha vida, talvez, não, o pastor não merece. E muitas vezes até concordo, porque eu sou falho, sou pecador, sou miserável. E se eu olhar para você também, eu não vou fazer o que eu faço também, porque você não merece. É via de mão dupla, né? Mas eu não faço para você, eu faço para Deus. E logicamente o beneficiado é você. Ou, se a igreja faz para o pastor, faz para Deus. Sim, o beneficiado vai ser o pastor.
Mas eu sou como o apóstolo Paulo, irmãos. Os irmãos sabem, eu sou tímido, né? Tá bom, você não acredita, mas é verdade. Para mim é muito mais fácil ver a igreja crescer do que receber presentes. Eu fico todo sem jeito. Vocês já perceberam quando fizeram, já fizeram, né? Aniversário, presente e aquela coisa toda, eu fico sem jeito, porque eu sou tímido. Mas olha, de ver a igreja realmente cumprindo a sua responsabilidade como igreja, mostrando realmente que está crescendo, que se preocupa, isso é muito mais importante. Eu não sou eterno, não vou ficar aqui para sempre. Eu posso morrer, Deus pode me mandar para outro lugar. Então, se chegar outro pastor aqui, eu quero que o pastor chegue e seja bem cuidado, e talvez até melhor cuidado do que eu. Isso realmente nos traz alegria, que a igreja está crescendo, cumprindo com seu dever para com o pastor. E no verso 19, mais uma vez, nós vemos aí o desejo e a certeza do apóstolo Paulo, que é o desejo e a certeza de qualquer servo de Deus, qualquer pastor, qualquer missionário. O desejo dele, ele diz aí com as suas palavras, né? O meu Deus. Quem que é o Deus do apóstolo Paulo? É o ser mais poderoso do universo. É aquele que vê o que você faz. É aquele que vê o que está no seu coração. O meu Deus, segundo as suas riquezas. Quais são as riquezas de Deus? É incalculável. O meu Deus, segundo as suas riquezas, suprirá todas as vossas necessidades. Sim, simplesmente, né? Simples. O que você precisar. É isso que está escrito aí? Suprirá as vossas necessidades em glória. O que quer dizer isso, pastor? De uma forma gloriosa. De uma forma que você vai se surpreender. Paulo, em gratidão, queria que os filipenses tivessem a mesma satisfação que ele teve. Ele ficou alegre, sim, em receber aqueles presentes, mas a maior alegria dele é de ver realmente eles demonstrando esse amor. E ele queria que os filipenses tivessem essa mesma satisfação, fossem agraciados da mesma maneira, só que não por ele, porque ele não seria capaz de fazer isso, mas por Deus, que é rico, e com certeza supriria todas as necessidades deles de uma forma gloriosa. E por fim, irmãos, o apóstolo mostra o real motivo pelo que devemos ter uma relação de amor entre os irmãos e entre pastor e igreja. Qual é aqui? Reciprocidade precisa haver em todos os irmãos da igreja, uns para com os outros, para que o nosso Deus e Pai seja o quê? Glorificado. Você quer fazer com que Deus seja glorificado? Ajude os outros. Ajude o irmão em Cristo. Honre o seu pastor. E Deus vai ser glorificado. Concluindo, versos 21 e 23 ao 23, nós vemos aí que Paulo conclui saudando, né, abençoando também os santos em Cristo que estavam em Filipos. Ele manda também saudações, primeiramente dos irmãos, que provavelmente é Timóteo e talvez outros que estavam com ele. Ele também manda saudações de todos os santos. No caso aqui, provavelmente a todos os salvos que ele tinha contato, regenerados, né, em Cristo. Inclusive ele diz aí os que trabalhavam, né, os da casa de César, provavelmente os que trabalhavam na casa de César, né, com o imperador romano, salvos que existiam ali. E mandaram então saudações aos filipenses. Talvez eles tinham também algum conhecido, ou não sei, parente, porque lembra, Filipenses era colônia romana, né? Mas o apóstolo Paulo manda essas saudações aí desses que estavam trabalhando na casa de César. Paulo esperava que essa carta fosse lida diante da igreja, né? A igreja estivesse reunida, então eles leriam essa carta de Filipenses, né? No caso, aos filipenses.
Por isso que ele trata de assuntos tão importantes como viver ou morrer por Cristo. Como ele mesmo disse, né? Para mim, viver é Cristo e morrer é ganho. Falou também sobre unidade. Falou sobre termos o mesmo sentimento de Cristo, que é humildade, serviço, né, para os outros. Serviço cristão. Falou sobre o céu, falou sobre a alegria. E ele termina dizendo aí na carta o seu desejo, a sua oração. A graça de nosso Senhor Jesus Cristo seja com todos vós. Amém. Mas como pregamos hoje, precisamos meditar. Como tem sido o nosso relacionamento? Como tem sido o seu relacionamento para com os outros irmãos? Como tem sido o seu relacionamento para com o seu pastor? Como tem sido o relacionamento da igreja, em geral, para com o pastor? Quando foi a última vez que a igreja mostrou cuidado, um carinho especial, uma ajuda para com o pastor, para com algum irmão? Já aprendemos a ter contentamento com o que temos? Ou sempre estamos querendo mais? E muitas vezes entristecidos por não termos mais. Será que já aprendemos a ter contentamento com o que temos? E por último, temos sido recíprocos no amor? Você tem sido recíproco para com as pessoas que demonstram amor para com você? Os irmãos na fé? O seu pastor? Vamos colocar de pé e vamos orar.